Então, dando continuidade à nossa explicação de hoje, na disciplina de ciências, a tia Vitória passou 5 perguntinhas para vocês copiarem e responderem no caderno. Só que antes de falar sobre essas perguntinhas, nós vamos relembrar alguns conteúdos aqui que já foram explicados. Nessa unidade, nós aprendemos alguns componentes da natureza, né? A água, aprendemos sobre o ar, o solo e o sol, tá? Então, esses componentes são componentes essenciais para a nossa vida, tanto para a nossa vida, tanto também para a vida dos animais e também para as plantas. Por exemplo, a planta, ela é fixada ao solo, ou seja, ela é fixada na terra. Então, você pega a sementinha, planta ela lá e ela fica fixada na terra. Se ela não é fixada na terra, essa planta não vai crescer. Então, o solo é importante porque ele vai ajudar a planta a crescer, a se reproduzir, né, e ficar forte, dar bons frutos. As plantas também precisam do ar, né, para sobreviver. Se você deixa ela fechadinha lá, se você planta uma plantinha, deixa ela fechadinha lá dentro da sua casa, se ela não recebe ar e nem a luz do sol, se você colocar só água, provavelmente com o passar dos dias ela vai morrendo. Por quê? Porque ela precisa do componente do ar, ela precisa do componente do sol para ela crescer e ficar forte, tá? Alguns animais também necessitam do solo também para fazer suas casas, né? Ou seja, para fazer seu abrigo, para se proteger da chuva, né? Ou até mesmo de outros animais. Lembra que a tia Vitória falou sobre a coruja buraqueira? Que ela mesma faz a casinha dela, né? Lá na terra. Então, aqui no livro temos aqui o tatu, né? O tatu-bola. O tatu mesmo, ele é um animal que ele tem a casinha dele debaixo da terra. Então, ele utiliza o solo, tá? Para fazer a casinha dele, o abrigo dele. E também, gente, temos a água, né? Que ela é importante para as plantas, para os animais e para a gente também, não é? Então, a água é um componente essencial para a nossa vida, não é isso? Tanto para os animais, né? Os animais precisam da água para sobreviver, né? Eles sentem a água como um meio, não é como um alimento, né? Como quando você come comida mesmo, mas é algo que você que o seu corpo necessita. Por isso que é sempre importante você estar bebendo água, tá? Porque a água pode te proteger, né? Pode deixar você forte, protegendo de doenças, né? Evitar de você ficar gripado, tá? Então, na água vai ter muitas vitaminas para ajudar o seu corpo a ficar forte, a fortalecer, certo? E também os animais precisam da água para sobreviver, porque tem animais que vivem na água, como por exemplo os peixes, né? As baleias e dentre outros. Então, todos os componentes que nós vimos são essenciais para a nossa vida, tá? Então, a outra coisa que a tia Vitória quer explicar para vocês também. O ciclo de vida dos seres vivos. Todos os seres vivos, ele tem um ciclo de vida. Então, ele nasce, ele cresce, ele se reproduz e ele morre. Lá na página 193, vai dar para vocês verem direitinho sobre o que a tia Vitória está falando. Olha aqui, esse aqui é um coqueirinho, ó. Aqui ele está nascendo, tá vendo que ele ainda está pequenininho? Então, ele está nascendo, ele está crescendo, ele está se reproduzindo, ou seja, ele está dando coquinhos, ó. E depois, com o passar do tempo, com o passar dos anos, ele vai morrer. E assim também é o ciclo também dos animais, tá? Ó, eles nascem, olha aqui o gatinho, né? Ainda filhotinho, eles crescem, vão crescendo, eles vão se reproduzir, ou seja, vão dar filhotes. Olha aqui, esse gatinho aqui, ó, tá vendo? Já cresceu, já tá dando filhotinhos. E depois, com o tempo, com o passar dos anos, ele vai morrer, tá?
Então, esse é o ciclo da vida dos seres vivos, ok? Lá na atividade do caderno, na número 1, a Vitória pede para vocês escreverem 3 componentes não vivos da natureza. Ou seja, são componentes que não têm vida, tá? Gente, o que não tem vida é o que não nasce, o que não cresce, tá? O que não reproduz, ok? E no número 2, 3 componentes vivos da natureza, ou seja, vivos, então já são componentes, né, que têm vida. Quais são? Tem animais, né? Que mais? Plantas e dentre outros. Número 3. Desenhe 2 animais terrestres. Animais terrestres são animais que vivem na terra, tá? E desenhe 2 animais aquáticos. Animais aquáticos são animais que vivem na água, tá? Gente, animais aquáticos são animais que, se ele sair da água e ele for posto ao solo, ele não vai sobreviver muito tempo, né? Porque o lugar onde ele vive é a água, tá? Então, cuidado para vocês não confundir aí. E na número 5, vocês vão escrever quais são as etapas que formam o chamado ciclo de vida dos seres vivos. Foi o que a Tia Vitória explicou para vocês. Quais são os ciclos? Nasce, cresce, reproduz e morre, ok? Então, essa é a nossa explicação da disciplina de ciências.